O Rui Moura foi muito gentil a convidar-me a fazer esta palestra. Está a correr um risco, que é o de eu não ter o nível das palestras anteriores, porque não sou académico, não sou um estudioso erudito na área da música. Sou um jornalista que tem experiência na área cultural, mas o que é que os jornalistas fazem é escrever sobre aquilo que não percebem, indo à pressa, à procura de informação, para transmitirem essa informação da melhor forma que conseguem e fazer alguma análise sobre ela. No fundo, foi isso que eu fiz aqui assim. Estive nos últimos dias a estudar esta questão do Marcos de Portugal e do Dom Pedro e da criação dos índios, encontrei muita coisa interessante. Provavelmente não li tudo o que devia ter lido, mas creio que vamos passar aqui um bom bocado, quanto mais não seja, porque algumas das músicas são engraçadas e podemos entreter-nos um bocadinho com isso. Por outro lado, isto também tem um fundo histórico-político muito interessante, que é os hinos aparecerem num contexto, digamos, os hinos patrióticos deste estilo, são tardios. Começam, no fundo, com a Marselhesa, o God Save the King na Inglaterra, porque antes o que havia era hinos religiosos e hinos de elogio a figuras como reis, ou líderes religiosos também, e não tinham o caráter patriótico que começou a nascer com a Revolução Francesa e portanto, já no século XVIII, e portanto, também em Portugal e no Brasil, este tipo de hinos com cariz patriótico, muito inspirados, sobretudo aqueles que foram decididamente nacionalistas, muito inspirados em formatos de marchas militares e que têm aquela capacidade de mobilizar as pessoas, de pôr as pessoas unidas a andar, seja para uma função militar, seja para outra, e portanto aparecem os hinos num contexto que é muito pouco anterior à própria independência do Brasil, e isto é muito engraçado, como os hinos patrióticos, quer em Portugal, quer no Brasil, são criados por pessoas que estão dos dois lados e ajudam a criar simultaneamente dois países. Eu vou começar por falar dos primeiros hinos patrióticos que foram criados em Portugal e depois passarei rapidamente para os hinos do Marcos Portugal e do Dom Pedro. O primeiro hino patriótico, recenseado por Alberto Ribeiro Soares, Pedro Marques de Sousa e Manuel J. Ferreira da Costa, os militares que fizeram o livro Hinos Patrióticos e Militares Portugueses, editado em 2010, é já do tempo da regência de Dom João VI. Os hinos existentes para trás têm um caráter religioso, ou de elogio a uma personalidade, ou têm eventualmente uma função militar, nomeadamente em formato de marcha. Tanto podia ser usado em situação cerimonial, como numa situação de combate para ajudar a orientar as tropas. Os hinos com cariz patriótico são, portanto, tardios na história e ganham rapidamente um cunho nacionalista, não no sentido estritamente político que o nacionalismo viria a ter na segunda metade do século XIX ou no século XX, mas como elementos semeadores desse movimento político, ao exaltar elementos identitários de uma nação, a sua excepcionalidade, a superioridade do seu povo em relação aos povos de outros países. Mais do que amor à pátria, os hinos começam aos poucos a cantar a transcendência da pátria sobre as outras pátrias. E isso tornou-os instrumentos de propaganda, quer do liberalismo, que puxa pelo ideal da nação, do território e das suas gentes, como identidade de um povo, em vez do ideal de um rei que guia e servia o povo dentro do seu território, quer a seguir ao posterior nacionalismo, que é uma consequência natural do fim desta ideia absolutista de que o Estado era o rei e que tem uma manifestação política precoce na luta pela independência no Brasil, que tem uma base ideológica liberal, mas que puxa pelos elementos patrióticos nacionalistas que referi para mobilizar e credibilizar a ideia de nação brasileira. Um fenómeno que depois na Europa se repetirá na segunda metade do século XIX, com as independências que seguiram ao desmembramento do Império Napoleónico e à ascensão da Prússia, a unificação italiana e a declaração de uma série de novos Estados no centro e no leste da Europa. A própria escrita musical altera-se com esta passagem do elogio do rei do antigo regime para o elogio simultâneo da nação, do seu povo e do seu rei da nova era. Uma espécie de trindade unificada que começa a dominar as letras dos hinos. Na escrita musical introduzem-se elementos sonoros festivos, entusiasmantes e populares que mudam o tom mais solene e cerimonial ou elitista dos hinos pensados para a corte. Temos então, entre 1799 e 1816, ou seja, desde que Dom João VI assume a regência do reino por incapacidade de Dona Maria I até à morte dela,
passando pelas 3 invasões francesas e a ida da corte para o Rio de Janeiro, a listagem de nada mais, nada menos do que 11 hinos de cariz patriótico. No período imediatamente a seguir, com a Revolução Liberal, o regresso de Dom João VI do Brasil e a aceitação por ele, em 1822, da primeira Constituição, temos mais outros 11 hinos recenseados neste livro, Hinos Patrióticos e Militares Portugueses. E ainda nesta época temos, desde a proclamação da independência do Brasil, em 1882, até ao juramento da Carta Constitucional, antes do regresso ao poder dos absolutistas liderados por Dom Miguel, em 1826, mais 15 hinos patrióticos. O século XIX em Portugal teve, portanto, uma autêntica febre de hinos patrióticos que se meteu pelos primeiros anos do século XX. O primeiro hino desta época é dedicado a Dona Maria. Usa a música do hino inglês God Save the King, prática que se repetirá com outros hinos feitos no século XIX. Depois veio o primeiro hino de Marcos de Portugal. Quem é Marcos Portugal? Marcos Portugal é um homem que já esteve nos píncaros da fama no mundo da musicologia em Portugal, já foi considerado o compositor mais talentoso que Portugal teve e, entretanto, ao longo do tempo foi sendo esquecido e até repudiado e amachucado. É um pouco dessa história que eu agora vou contar. Marcos Portugal passou do estatuto provavelmente exagerado de maior compositor de sempre em Portugal, que o valorizou durante boa parte do século XIX, até aos primeiros anos do século XX, para um quase esquecimento e até à repulsa, quer em Portugal, quer no Brasil. A imagem dele começou a ser denegrida de várias maneiras, desde um suposto caráter vaidoso e fútil, um alegado fraco talento, até razões políticas e de intriga palaciana. Foi mesmo acusado de se ter recusado a ir para o Brasil com a família real e de ter colaborado com o invasor francês. António Jorge Marques afirma que, de acordo com uma lista no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, apenas 2 músicos acompanharam a família real em 29 de novembro de 1807 na ida para o Brasil. Eles foram o organista José do Rosário Nunes e o padre Francisco de Paula Pereira. Explica também que no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, há avisos e listas de pessoas que foram convocadas posteriormente para ir para o Rio de Janeiro, por ordem de Sua Alteza e às expensas dele. A mais antiga destas listas data de 10 de setembro de 1809 e a última é de 14 de março de 1812, sendo por isso a ida de pessoas para a corte do Brasil, a partir de Portugal, um fluxo continuado e constante até 1813. Dom João I convocaria Marcos Portugal, já depois de ter convocado anteriormente alguns cantores e músicos. Nessa lista, Marcos Portugal é autorizado a viajar com a mulher, a cunhada e um servo em agosto de 1810. A ordem é reconfirmada em janeiro de 1811, atualizando-se a lista das pessoas que podiam acompanhar o compositor, e este chega ao Rio de Janeiro a 11 de junho de 1811. É, portanto, errada a ideia de uma suposta traição de Marcos Portugal ao então regente Dom João VI e o facto de ele ter sido regente no Teatro de São Carlos, onde aliás trabalhava em Lisboa, nos concertos comemorativos da Operação de Portugal, o general francês que comandou uma das 3 invasões francesas, replica o comportamento geral e consensual da administração pública portuguesa que decidiu não assumir uma atitude de hostilização ao invasor. Outra acusação feita a Marcos Portugal foi a de, no Brasil, ter feito tudo para prejudicar a carreira de José Maurício Nunes Garcia, um músico natural do Brasil que era o mestre da Capela Real e que, apesar de formalmente ter mantido o cargo, acabou na prática por ser substituído por Marcos Portugal. Essa foi, aliás, uma das razões por que Dom João VI o chamou, para além da educação musical de Dom Pedro. Na disputa entre os dois, interpretada muitos anos depois, sem levar em conta o contexto da época e a vontade de Dom João VI, acabaram por se misturar sentimentos nacionalistas brasileiros e Marcos Portugal foi assim um alvo de ataques por simbolizar a fúria do colonialismo contra a ascensão social dos brasileiros. Misturava-se nisto um pouco de questão rássica, pois o padre José Maurício era mulato e este passou assim a ser saudado como um gênio, um ex-libris do início da música nativa brasileira, em contraponto à música portuguesa, simbolizada por Marcos Portugal, um suposto vaidoso sem talento que trazia uma música dita vazia e insignificante. Hoje em dia, estudos com base científica decisivos, como este de António Jorge Marques, que é autor de uma importante biografia editada em 2012, demonstram a injustiça dessa análise e há por isso uma recuperação do valor da obra de Marcos Portugal, que é aliás uma obra extremamente extensa e só isso tem logo um enorme valor. Outro grande defensor de Marcos Portugal é Ernesto Vieira,
que lhe dedica um artigo enorme no seu monumental Dicionário Biográfico de Músicos Portugueses, editado em 1900. Marcos Portugal realizou a sua primeira composição aos 14 anos de idade e foi aluno de outro grande músico português, Sousa Carvalho. Com 21 anos já era organista e compositor da Sé Patriarcal de Lisboa e em 1785 foi nomeado mestre do Teatro do Salitre, para o qual escreveu farsas e entremeses, além de modinhas. Muitas das suas melodias tornaram-se populares, caindo também no goto da corte portuguesa, que lhe encarregou obras religiosas para o Palácio Real de Queluz e outras capelas utilizadas pela família real. Graças à fama e prestígio obtido na corte, conseguiu uma bolsa para ir à Itália em 1792, onde permaneceu, com interrupções, até 1800. Fixando-se em Nápoles, compôs mais de 2 dezenas de óperas em estilo italiano, que foram muito bem recebidas e encenadas em vários palcos italianos, como os teatros La Pérgola, o Palacorda de Florença, Samois de Veneza também e o La Scala de Milão. As óperas de Marcos Portugal tiveram muitas representações, transpuseram as fronteiras de Itália e há mesmo notícias de algumas terem sido traduzidas em alemão e russo. Diz-se também que Cimarosa e Paisiello estimaram altamente que nas representações das suas óperas se intercalassem números do colega português. Ele voltou a Portugal em 1800, sendo nomeado mestre de música do Seminário da Patriarcal e maestro do Teatro São Carlos de Lisboa, para o qual compôs várias óperas. Na abertura do teatro foi apresentada a sua obra O Juramento de Numes. No Brasil, Marcos Portugal foi compositor oficial da corte e mestre de música de Suas Altezas Reais, os Infantes. Em 1813 foi inaugurado no Rio de Janeiro o Teatro Real de São João, construído à imagem do Teatro São Carlos em Lisboa, para o qual Marcos Portugal compôs várias obras e onde foram encenadas várias das suas óperas. Nessa época escrevia especialmente obras religiosas. É autor de uma obra imensa que vale por si. Tinha uma posição privilegiada na corte, sendo professor de música do Príncipe Pedro, futuro Pedro I do Brasil e Pedro IV de Portugal. Em 1821, por causa da sua saúde já precária, não acompanhou Dom João VI quando a corte regressou a Portugal, morreu a 17 de fevereiro de 1830, no Rio de Janeiro. Este Marcos Portugal vai fazer a transição do estilo de hinos que se fazia no antigo regime e inaugura, digamos, uma nova forma de fazer hinos com caráter nacional, hinos que, apesar de ainda elogiarem o rei e terem o rei como figura central, têm um cariz, digamos, transversal, ou tentam ter um cariz transversal a toda a sociedade, e mesmo um arranjo um bocadinho mais popular do que os hinos anteriores. É sobre isso que eu vou falar agora nesta secção seguinte, a criação dos primeiros hinos patrióticos. Esta é então a melodia do hino patriótico. E é o primeiro que tem um cariz de hino nacional e que mistura o elogio ao rei com sentimentos patrióticos e foi composto por Marcos de Portugal. É intitulado, como escreveu Marcos Portugal, desta maneira: Hino patriótico da nação portuguesa, a Sua Alteza Real, o Príncipe Regente Nossa Senhoria, para se cantar com muitas vozes e mesmo à maneira de coro, com o acompanhamento de toda a banda militar. Foi o primeiro hino que assumiu de facto este caráter mais ou menos de hino nacional, com várias designações. Hino do Príncipe, hino de Dom João VI e no reinado de Dom Miguel foi usado com o título hino português. Este hino foi adaptado para outro hino, basicamente é este com algumas alterações e cortes, pelo próprio Marcos Portugal, quando Dom João subiu finalmente ao trono, em 1816, e a sua música serviu de base a outras canções.
Depois, em 1810, Marcos Portugal compõe o hino de agradecimento a Lord Wellington, com o título completo de Hino de Agradecimento a Lord Wellington. Este se poderá cantar com uma ou mais vozes, à maneira de coro, oferecido e dedicado ao ilustríssimo e excelentíssimo Sr. Marquês de Vagos, por seu autor da música, Marcos Portugal. Como sabem, Sir Arthur Wellesley, Lord Wellington, Marquês de Torres Novas, aliás de Torres Vedras, perdão, Conde de Vimeiro e titular de muitas outras honrarias, foi o chefe militar que derrotou Napoleão. Marechal de campo do exército britânico e marechal-general do exército português, foi o comandante em chefe dos exércitos aliados na península, que se opuseram às invasões francesas. O poema do hino a Lord Wellington não apresenta um forte caráter militar e festeja o herói. Na análise do estudo Os hinos de Dom Pedro I e Marcos Portugal em busca de paradigmas, é dito que a linha vocal, por exemplo, é um perfeito cantabile, sem os acentos nos tempos fracos, característicos dos hinos militares e heróicos. Além disto, a composição vai além do canto silábico e apresenta algumas passagens melismáticas a duas vozes, o que a aproxima mais de uma produção de câmara do que propriamente de um hino a ser cantado pela comunidade em geral. Marcos Portugal compôs ainda, em 1810, uma cantata em louvor de Lord Wellington, para uma letra de António José Soares, mas embora seja um elogio com um parentesco a hino, não se assume formalmente como tal. Estamos, portanto, no caso deste hino a Lord Wellington, perante um hino com caráter festivo. Em 1816, Marcos Portugal adaptou para duas letras diferentes o hino patriótico, que compusera 6 anos antes, para um hino a que chamou Hino ao Rei de Portugal, Dom João VI. O hino seria usado, embora sem estatuto formal vertido em lei, como hino nacional, desde a coroação em 1816 como rei do até então príncipe regente, até 1834. E podemos considerá-lo, este sim, como o verdadeiro primeiro hino de Portugal. Em 1817, Dom Pedro, para a mesma letra, estreia-se neste campeonato pessoal que disputa com Marcos Portugal sobre quem compõe melhores hinos e compôs no Rio de Janeiro uma versão alternativa que, no entanto, não vingará. Quando Dom João VI subiu ao trono, a letra foi adaptada e foi publicado um folheto com o preâmbulo e 7 estrofes. Também há uma letra alternativa que não se sabe se foi usada. Marcos Portugal também fez pequenas alterações na partitura em relação à composição original. Dom Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil, tocava diversos instrumentos e compunha. Na nota biográfica que faz dele Ernesto Vieira, no seu Dicionário Biográfico de Músicos Portugueses, a capacidade musical de Dom Pedro é classificada assim: compunha não com muita ciência técnica, mas com certo instinto melódico. Um dos seus mestres mais notáveis foi o alemão Sigismundo Neukomm, que foi aluno e o responsável por terminar as obras inacabadas de Franz Joseph Haydn, no momento da sua morte, em 1809, e que residiu no Rio de Janeiro desde 1816 até 1822 e que teve algumas disputas com Marcos Portugal. Note-se que as escolas alemã e italiana eram, do ponto de vista estético, conflituantes, e embora a escola italiana fosse ainda dominante no gosto das cortes ocidentais, a alemã, do classicismo, estava em ascensão e a italiana repetia formatos, não inovava, e um certo sinal de início de uma certa decadência. Esta luta entre o classicismo e o italianismo na Europa vieram para o Brasil, respectivamente, com Sigismundo Neukomm e Marcos Portugal. O que aconteceu nesse período em que a família real esteve no Brasil foi exatamente uma articulação desses estilos. Se a música vocal se firmou no virtuosismo italiano, a música instrumental baseou-se nos modelos do classicismo vienense. Dom Pedro não compôs apenas hinos. Dom Pedro compôs um Te Deum, a 4 vozes e orquestra, que se executou pela primeira vez no Rio de Janeiro, em 3 de maio de 1819, por ocasião do batismo da futura rainha Dona Maria II. O mesmo Te Deum foi repetido em outras cerimónias da Capela Real, tais como o batizado do futuro Dom Pedro II e em Lisboa no batizado do infante Dom João, a 17 de abril de 1842. Outra composição de Dom Pedro IV, Dom Pedro I no Brasil, da qual existe memória, foi uma ópera em português, cuja abertura foi executada em Paris no Teatro Italiano, quando Dom Pedro lá esteve em 1832. Mas o rei imperador tinha especialmente predileção por compor a letra e música de hinos patrióticos. Até o general Beresford, que comandou e reorganizou o exército português de 1809 a 1820, é citado num relato de outro militar inglês a falar da boa impressão que o Dom Pedro lhe causara, queixando-se, porém, da mania que ele tinha de escrever hinos. Enfim, é uma pequena anedota cujo valor histórico é capaz de ser nulo. Assim como Dom Pedro se dedicava à execução e composição da música, também se interessava de perto por tudo quanto dizia respeito à arte e aos artistas. De Newcombe, seu mestre, foi amicíssimo.
Foi também muito amigo de Marcos Portugal, do próprio padre Nunes Garcia e de outros músicos que viviam no Rio de Janeiro. Quando esteve em Lisboa, lhe apresentaram Domingos Bom Tempo, outro grande compositor português, e Canongia, que conhecera em Paris, conviveu afetuosamente com eles. Enquanto esteve no Brasil, velou cuidadosamente pela manutenção da Capela Real, pelo Teatro São João, construído após a chegada de Dom João VI, e deu muita atenção à escola de música que o pai estabeleceu no Paço, a partir da estrutura montada pelo antigo colégio de jesuítas e que foi transformado num verdadeiro conservatório, modificando significativamente a vida musical brasileira. Só ainda dar nota de algumas datas importantes na vida de Dom Pedro. Nasceu em Lisboa a 12 de outubro de 1798, era o segundo filho varão de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina, partiu para o Brasil com a corte em 29 de novembro de 1807, chegando ao Rio de Janeiro em março de 1808. Casou-se em 1818 com a arquiduquesa da Áustria, Dona Maria Leopoldina, foi nomeado regente do Brasil em abril de 1821, quando Dom João VI regressou à Europa, foi proclamado imperador do Brasil independente em 12 de outubro de 1822 e coroado em 1 de dezembro. Foi proclamado rei de Portugal em 1826, por morte de seu pai, abdicando da coroa portuguesa em favor da sua filha, Dona Maria II, mas a tensão entre liberais e absolutistas, liderados pelo irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, que também pretendia ao trono e recusava casar com Dona Maria, sua sobrinha, adiou a coroação de Dona Maria até 1884, após uma dura guerra civil. Enviuvou em 1826, passando as segundas núpcias com Dona Amélia de Beauharnais em 1829. Abdicou no seu filho Dom Pedro II a coroa do Brasil, em 7 de abril de 1831. Partiu nessa altura em seguida para a França, onde organizou a expedição constitucional apenas como Duque de Bragança. Desembarcou nas praias do Mindelo em 8 de julho de 1832 e derrotou as tropas leais ao irmão. Veio para Lisboa em 1833 e morreu no Palácio de Queluz a 24 de setembro de 1834. Em 1817, Marcos Portugal compõe no Brasil um hino que tem um caráter festivo e cerimonial de elogio ao rei e de afirmação da sua ligação ao povo luso e ao Brasil, que foi tocado na cerimónia de aclamação do rei. O hino para a feliz aclamação de Sua Majestade o Senhor Dom João VI corresponde a um momento político particular. O rei passa a ser rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, numa subida do Estatuto Político do Brasil, que tentava certamente responder aos sentimentos independentistas que cresciam no território brasileiro. O hino não tem o tom patriótico e militar de um hino nacional, tal como estamos habituados a ouvir hoje em dia, mas corresponde antes ao modelo de glorificação típico dos hinos do antigo regime. Vamos ver uma versão em vídeo que contém a letra que retirei de um canal de YouTube de propaganda monárquica brasileira, a TV Imperial, mas que reproduz a gravação executada pela Orquestra Sinfónica Nacional da Rádio MEC, com a regência de Alceu Bocchino. O coral é do Collegium Musicum da Rádio MEC e é regido por Julieta Strutt.
A primeira vez que Dom Pedro IV escreve um hino bem-sucedido do ponto de vista de ser adotado pelo público a que se destinava é que eu sou o hino constitucional, ou o hino da Carta. Dom Pedro, então príncipe regente no Brasil, compôs em 1822 esse hino, dedicado ao rei, seu pai, e à Constituição que estava a ser elaborada. A obra foi referenciada numa folha volante em que a poesia deste hino foi impressa em 1822 com o título Hino Imperial Constitucional da composição do Senhor Dom Pedro em 1822. Outra referência titula Hino Patriótico, letra e música do príncipe Dom Pedro de Alcântara. Em 1826, juntamente com a Carta Constitucional que outorgou aos portugueses, Dom Pedro enviou ao Brasil a música deste hino, que intitulou de Hino Constitucional oferecido à nação portuguesa, passou a ser reconhecido como o hino da Carta e foi cantado pela primeira vez no Teatro São Carlos, poucos dias depois de recebido em Lisboa, em 6 de janeiro de 1827,
numa orquestração feita por João Evangelista Pereira da Costa. Dos vários hinos compostos pelo príncipe, terá sido este aquele cuja música se tornou mais importante e foi, durante décadas, o hino oficial português. Foi cantado com variadas letras, como aconteceu na aclamação da Rainha Dona Maria II, e mais tarde foi adotado pelo rei Dom Carlos, em 1889, na véspera da sua aclamação, sendo oficialmente designado, então, como hino nacional. Tinha sido feita uma composição especial para Dom Carlos adotar como hino no dia da sua coroação, mas o próprio rei não gostou dela e preferiu voltar ao hino da Carta, que só seria substituído pelo atual hino nacional português, em 1910, com a implantação da República, que adaptou um hino de protesto contra o ultimato inglês, um hino chamado A Portuguesa. Vou mostrar-vos agora um vídeo que está disponível também num canal de YouTube de propaganda monárquica, mas desta vez em Portugal, que tem uma versão cantada deste hino com a letra legendada, captada numa igreja do Porto, quando um coro e uma orquestra celebraram os 220 anos do nascimento de Dom Pedro, numa organização da Juventude Monárquica Portuguesa. Embora com má qualidade de registro, é interessante porque é a única versão cantada deste hino que encontrei e por isso achei pertinente trazê-la aqui assim. Repare-se como a letra do hino de carta coloca o rei, a pátria, o povo, todos ao mesmo nível. Obedientes a dois níveis superiores. À religião, portanto, a Deus, e a uma nova divindade, a designada no refrão Divinal Constituição. No estudo Dom Pedro I e Marcos Portugal, em busca de paradigmas, analisa-se a poesia destes hinos e explica-se que o conteúdo dos poemas é relativamente simples e direto, pois necessita ser apreendido por um público alargado. O caso do hino da Carta e o da Independência, de que já falarei a seguir, é notável. Temos aí o bordão Divinal Constituição e, no hino da Independência, Brasil, respectivamente, que é sempre repetido este bordão no último verso, com rima no segundo. Sendo assim, através da rima constante com as sílabas são e zil, que se repete em todas as estrofes, temos a valorização da Constituição e da nação livre, o Brasil. Paro aqui a situação do trabalho de Alberto José Vieira Pacheco e Rui Magno Pinto para voltar a 1822 e à independência do Brasil.
Marcos Portugal e Dom Pedro concorrem com 2 propostas de hinos. A história está contada numa reportagem produzida em 2013 pela secção de televisão do Instituto Militar de Engenharia do Exército Brasileiro, que contém a única versão cantada que conheço do hino da independência proposto por Marcos Portugal. Vamos ver e ouvir. No final do século XVIII, o compositor português Marcos Portugal fazia sucesso na Europa com suas óperas. Por isso, o príncipe regente Dom Pedro I o chamou para vir para o Brasil. E ele veio. Chegou aqui em 1811 com os cargos de compositor oficial da corte e mestre de música de Suas Altezas Reais. Para o musicólogo Alberto Pacheco, que pesquisa as músicas luso-brasileiras, a família real tinha motivos para se encantar pelo trabalho do compositor. Ele foi para a Itália, ficou lá alguns anos, conheceu a música, digamos, uma música mais moderna que se fazia nos teatros italianos, né, a música que se fazia naquele momento. Conseguiu um sucesso estrondoso na Itália, ainda mais considerando que ele era um estrangeiro. Ele conseguiu estrear lá muitas óperas, que por sua vez se disseminaram pela Europa. Ele é com certeza o compositor luso-brasileiro de ópera de maior sucesso da história. Não há outro paralelo. Marcos Portugal fez óperas primorosas e um grande repertório de música sacra, estilo que compôs bastante no Brasil. O compositor era visto como uma celebridade. Suas obras mexeram com a vida cultural do Rio de Janeiro. O Real Teatro São João, o primeiro a ser inaugurado na cidade, apresentou muitas de suas óperas. As mocinhas tocavam modinhas que ele também compunha, e hinos que, na época, eram tocados em eventos sociais. Ele tem 4 hinos conhecidos. O primeiro é um hino que ele fez para o Dom João VI, chama Hino Patriótico. Esse hino ganhou um sucesso tremendo, a ponto de ser considerado o hino nacional português. Marcos Portugal contribuiu com a formação de uma cultura musical no Brasil. E os músicos que se formaram nessa época, como Francisco Manuel da Silva, que era músico da capela, na qual ele era o compositor, acabaram, obviamente, tendo influência, porque cresceram ouvindo a música do Marcos Portugal. Então é inegável que ele tenha tido aqui uma influência no que se produziu no Brasil, tanto na época quanto um pouco depois. Marcos Portugal era realmente muito próximo da família real. Foi o professor de música de Dom Pedro I que, por sinal, tomou gosto pela arte. Tanto que começou a compor suas próprias músicas. Uma delas, o Hino da Independência. Japonês da pátria, filho, respondente a mãe gentil. Mas o que pouca gente sabe é que a primeira versão do hino, o oficial por alguns anos, foi composto por Marcos Portugal. Esse hino da independência, ele foi executado no Brasil até início do século XX. Isso é uma coisa que a gente não espera muito, mas é o que aconteceu. Eu tive acesso a um documento que eu não conhecia, que deixa claro que em 1919 esse hino ainda era considerado o hino oficial da independência. Aquele do Dom Pedro, que nós conhecemos, que nós aprendemos e que cantamos até hoje, era um hino que se associava ao Dom Pedro. Então, quando havia festejo de independência, ao que tudo indica, o do Marcos Portugal é que era executado. Enquanto quando havia festejos que estavam relacionados ao Dom Pedro I, era aquele do Dom Pedro que era executado. Por alguma razão, e obviamente são razões nacionalistas e que a gente ainda precisa averiguar direito, o hino do Marcos Portugal foi deixado de lado e o hino do Dom Pedro foi colocado na posição de hino oficial da independência. Ouviram? Esta é a versão que a gente conhece, de Dom Pedro I. Como não encontramos a versão feita por Marcos Portugal para o hino da independência, convidamos o maestro e pianista Alfredo Duarte e o barítono Luiz Carlos Rodrigues de Almeida para gravá-lo para a gente. Reparem que a letra é igual, a melodia é que é diferente. Japonês da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade.
horizonte do Brasil, no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde batemos. Mas, tecnicamente, qual será a melhor versão? A do Marcos Portugal é muito mais rebuscada. Se nós repararmos na partitura, uma série de escalas com notas pontuadas, notas repetidas e uma tessitura que exige notas mais agudas. E nós não podemos mudar tons hinos, eles têm que ser tocados sempre, devem ser tocados sempre no mesmo tom. E isto, para o povo que não tem técnica vocal, ficaria quase que impossível, ou muito difícil, pelo menos, nesta versão do Marcos Portugal. Eu gostei mais do Marcos Portugal, mas a do Dom Pedro I é mais simples, a melodia é mais simples para ser assimilada e cantada. Dom João VI voltou para Portugal, mas o compositor luso-brasileiro ficou. Acabou morrendo e caindo no esquecimento. Hoje, depois de mais de 250 anos do nascimento de Marcos Portugal, ele volta a ser estudado e apreciado. E também passa a receber muitas homenagens, inclusive a nossa. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou morrer pelo Brasil. Ou morrer pelo Brasil. Estes hinos da independência do Brasil, bem como o hino patriótico de Marcos Portugal, podem classificar-se, segundo Alberto José Vieira Pacheco e Rui Magno Pinto, no âmbito dos hinos de propaganda político-militar, onde se enquadram hinos de caráter exortativo, com clara componente ideológica e política. Na verdade, se tivermos em conta o desenvolvimento dos movimentos nacionalistas, como analisados pelo historiador Benedict Anderson, que aliás defende no seu livro Under Three Flags, Anarchism and the Anti-Colonial Imagination, que os sentimentos políticos nacionalistas nasceram primeiro nas Américas e que só depois vieram para a Europa. Estes hinos, segundo Benedict Anderson, são, portanto, fundamentais no processo de estabelecimento e afirmações das nações modernas. Não é por acaso, portanto, que os hinos nacionais ganham força à medida que os estados dinásticos do antigo regime são postos em xeque pelos nacionalistas constitucionais. Neste grupo podemos situar toda a produção de Dom Pedro IV, Dom Pedro I do Brasil, e o hino patriótico e o da independência de Marcos Portugal. Graças ao seu vínculo com a nação ou com uma ideologia, hinos deste grupo podem durar muito no tempo. Por exemplo, o hino da independência de Dom Pedro e o patriótico de Marcos Portugal foram sendo executados de forma oficial no Brasil e em Portugal até aos nossos dias, como já percebemos aqui. A atestar este apadrinhamento oficial deste tipo de hinos, vamos ouvir uma versão do hino de independência de Dom Pedro com letra de Evaristo da Veiga, que se encontra disponível no canal do YouTube do Exército Brasileiro. Já podeis da pátria, filhos, respondente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, devou seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
Dom Pedro escreveria ainda um hino relevante, o hino Dona Amélia, que tem duas versões, ambas escritas em 1832 a bordo da corveta Amélia, quando Dom Pedro, na viagem para Portugal, usou este hino para animar os 7.500 expedicionários que o acompanharam para tentarem depor o absolutismo, que entretanto voltaram ao poder via Dom Miguel. A letra mais conhecida é geralmente atribuída a Dom Pedro, mas há autores que a atribuem ao seu médico pessoal, João Fernandes Tavares, ou a Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque. Depois disto, Dom Pedro ainda escreveu um hino maçónico, mas que teve pouca difusão. Vou ler-vos um trecho conclusivo do estudo de 2013, que eu já aqui citei largamente, intitulado Os hinos de Dom Pedro I e Marcos Portugal em busca de paradigmas, da autoria de Alberto José Vieira Pacheco e Rui Magno Pinto, no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade Nova de Lisboa, explica bem as semelhanças e diferenças entre os hinos compostos por Marcos Portugal e Dom Pedro. Como podemos ver, Dom Pedro e Marcos Portugal partilham textos poéticos, o que por si só mostra a relação estreita que há entre a produção dos dois compositores. Para além do gosto pessoal, as especificidades dos hinos de Dom Pedro e Marcos Portugal vêm da diferença do público-alvo dos compositores. Marcos Portugal, um músico da corte, tinha como destino principal a própria nobreza. Logo, parece mais preocupado com o cerimonial e a representação do poder real. Lembremos que ele compôs 2 hinos festivos, enquanto Dom Pedro não compôs nenhum. Por sua vez, o primeiro imperador do Brasil é um estadista liberal e tem como público, além da nobreza, as classes burguesas emergentes e o próprio povo em geral. Ele está, desta forma, mais preocupado em conseguir a adesão de todos à sua ideologia. Podemos dizer que Dom Pedro parece querer levar os modelos palacianos de Marcos Portugal para a atmosfera dos salões burgueses e dos ambientes mais populares. Sabemos que os hinos tornam-se repertório constante nos salões luso-brasileiros, dividindo espaço com as modinhas, os bunduns, as valsas e outros géneros de salão. Assim, podemos dizer que se Marcos Portugal estabeleceu os primeiros padrões, Dom Pedro foi importante na sua disseminação e atualização. E pronto, era isto que eu tinha para vos mostrar e para vos dizer. Faltou-me, por falta de tempo, abordar uma coisa que eu acharia interessante, que era o impacto que a vinda destes músicos para o Brasil trouxe para a vida musical brasileira, que me parece também uma coisa interessante. Todos os músicos da corte que vieram de Lisboa e os contratados estrangeiros que vieram para o Rio de Janeiro foram trabalhar com músicos brasileiros e com outros que já, europeus que já estavam no Rio de Janeiro, e isto misturado com a execução por músicos que alguns até usavam instrumentos, digamos, populares, porque no início não haveria tanta instrumentação sinfónica como seria desejável. Creio eu que está... É uma partícula do mundo musical brasileiro que é completamente original no mundo, que certamente ajudou à afirmação desse crescimento musical que é absolutamente extraordinário no Brasil. Mas isso ficará para alguém que perceba do assunto e é lateral a esta questão dos hinos. Muito obrigado, espero que tenham gostado e estou ao dispor para as perguntas que quiserem fazer. Muito obrigado, Pedro, foi absolutamente excelente. Podemos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso no tempo que nos resta. Temos aqui sim já 2 pessoas inscritas. Agradecia que quem quiser falar ou colocar alguma opinião ou fazer alguma questão específica ao Pedro, faça favor de se inscrever no bate-papo. Sei que temos musicólogos portugueses e brasileiros também na nossa rede, nesta nossa tertúlia, portanto façam favor também de dar as vossas opiniões, que muito gostaríamos de ouvir. E então passava a primeira palavra ao Ricardo Rutigliani, que tem uma questão a fazer. Bom, eu pergunto ao Pedro Tadeu, primeiro afirmando que a historicidade do patrimônio arquitetônico traz à baila um protagonismo humanista através da música. Eu sou letrista, tenho parceria com músico, SoundCloud é uma plataforma onde eu deposito minhas canções, e tem um livro, Desnudo Marcel Vagem. Em 91, eu fiz, dentro do movimento escoteiro, antecedendo em 1 ano o descobrimento da América, uma pintura da Fortaleza da Barra, Santa Amaro da Barra Grande. E ao brincar sobre sua lúdica constituição bélica em luta de capa e espada, isso, a mim, então, por experiência, atrai o público infanto-juvenil.
e enaltece a edificação. Agora, a pergunta é que, ao trazer sonoridade poético e prosopopeica em opereta, já que foi falado sobre isso, se isso evoca a importância do que e de quem seja pertinente, e ao emoldurar com arte tal edificação, ou seja, os elementos naturais, porque a prosopopeia dá voz aos elementos, né? Não só bélicos, como os naturais também que circundam a edificação. Então, essa é uma pergunta, se a sonoridade poético-prosopopeica em opereta, que é a área do Pedro Tadeu, né? Se vai ao encontro do que seja pertinente, do que e de quem, né? Tem a importância a ver com tal edificação. E tenho 3 perguntas, né, complementares. O que complementa o impetuoso belicismo de um tiro de canhão constitui, longe de sobrepujá-lo, humildemente, escopo turístico-educacional pela musicalidade? Seria a segunda questão, ou seja, que saindo um pouquinho do belicismo, trazendo para a musicalidade, se esses elementos musicais sobrepujariam, aliás, não sobrepujariam, sem querer sobrepujar, o belicismo histórico, musicalmente. E a terceira é se esse conjunto de abordagens vai ao encontro da conservação de valores culturais, veiculada cênico-culturalmente. Isso já é uma questão que remete à última tertúlia, né, com a Sandra, mas fica essa questão também no ar, para quem quiser responder complementarmente ao Pedro Tadeu. Então, eu agradeço. Eu sou autor de um livro, de algumas músicas, letrista, cantei 8 anos num coral, e estou aqui para ouvir o Pedro Tadeu, se ele tem algo a dizer. E já grato. Obrigado e parabéns pela exposição. Muito obrigado. Pedro. Ora bem, eu não sou especialista em operetas, não tenho qualquer especialização, sou só uma pessoa interessada e tento fazer o melhor que posso com o pouco que sei. Mas em relação às 3 perguntas que faz, elas no fundo têm uma preocupação geral, que é a ligação da cultura e da criação cultural e como é que ela se relaciona com este mundo belicista e este mundo de uma certa agressividade, e digamos, é uma relação que acaba por ser natural, quer dizer, quem faz, estamos aqui focados nos hinos, não é? Quem faz hinos para mobilizar populações, que é o que acontece a partir de certa altura no século XIX, utiliza alguns elementos estéticos militares, porque eles são de fácil compreensão e de fácil comunhão, porque eles são criados logo à partida para uma organização que tem que funcionar coletivamente. Ou seja, num campo de batalha, as músicas militares que são usadas num campo de batalha servem para guiar as tropas, por cima da barulheira toda que existe, por cima e portanto tem desde o simples toque de ordem até orquestrações ligeiramente mais complicadas. A funcionalidade da música militar tem uma componente prática na própria guerra e tem depois uma componente lúdica e cerimonial nas marchas ordenadas e nas formações festivas que se fazem. E isto tem uma transposição fácil para o mundo civil, que não é necessariamente bélica. Vou dar um exemplo. Ou que não é necessariamente militar, pode ser um bocadinho bélica, mas não é necessariamente militar. Na Revolução Francesa, as canções todas que nasceram com a Comuna de Paris, na Revolução Francesa não, a seguir, na Comuna de Paris, uma série de canções que nasceram naquela altura, que ainda hoje são populares, que foram músicas de mobilização popular para a defesa de Paris, contra a monarquia e na sequência da invasão prussiana, são músicas feitas por pessoas civis, mas que nitidamente se inspiraram em formatos militares, são tudo marchas, e criaram aqui hinos, e portanto, eu acho que há aqui da parte de quem fez a pergunta, digamos, um receio de que o militar possa destruir o civil. Não, há uma junção, não me parece que seja isso. E isto, claro, ao longo da história depois vai evoluindo,
Hoje em dia as coisas não serão assim tão lineares, mas estamos aqui a situar-nos no século XIX. Acho também que o lado impetuoso, que é citado na pergunta, tem uma musicalidade própria, que se liga depois também, consegue fazer a transposição de uma forma que me parece muito eficaz, e historicamente isso é comprovado, entre uma música erudita e que era muito ligada à corte, aos poderosos, às pessoas que mandavam, mas através destes instrumentos que têm esta impetuosidade, chega facilmente ao popular e também bebe no popular formatos novos, que depois evoluem para outros formatos de música, formatos novos, ritmos novos, e no Brasil então, com a multiculturalidade que o Brasil tinha a partir do século XIX, fazem uma música extraordinária, quer do ponto de vista erudito, quer do ponto de vista popular. Digamos, que influencia, aliás, grande parte do mundo ainda hoje. E, portanto, parece-me que eu não sou um teórico musical, não é? Portanto, mas da experiência que tenho, parece-me que digamos, esta ligação entre a música com cariz algo militar consegue fazer bem a ponte entre o lado mais sensível e mais subtil da música de alta escola, passa a expressão, com a ligação à terra, a ligação ao trabalho, a ligação às camadas populares, e, portanto, é por isso que é tão usada em hinos e é por isso que é tão eficaz e mobiliza tantas pessoas. Espero ter respondido à pergunta, se calhar foi um bocadinho ao lado, mas, enfim, é o que se consegue. Muito bem, temos aqui assim, já de seguida, uma pergunta pelo António Carralhas. António. Estão-me a ouvir? Perfeitamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Pedro Tadeu pela lição que nos deu. Eu, que sou um leigo em toda esta matéria, aprendi muito. E é para estas tertúlias é justamente para nos ensinar a todos alguma coisa que a gente vai aprendendo do conhecimento dos outros. A minha pergunta é muito terra a terra e ela baseia-se na minha presunção de que todos os hinos nacionais têm ou deviam ter uma letra laudatória e uma letra nacional, de empolgação. E eu verifico agora, e já há bastante tempo que eu tenho andado a verificar isso, que, por exemplo, nas Copas do Mundo e nas Copas de Futebol e de hoje mesmo, nos diversos jogos, enquanto a equipe portuguesa canta muito bem e com força o nosso hino nacional, a portuguesa, a equipa espanhola não canta, toca-se só o hino espanhol. E a minha experiência diz-me que quando eu era menino da Luz, membro do Colégio Militar, em 1950, o colégio em peso e o seu Orfeão foi a Espanha, a Madrid, e num teatro nós cantamos o hino nacional espanhol com letra. E a partir de depois de alguns tempos me disseram que essa letra teria desaparecido e que hoje a Espanha, no seu hino nacional, não tem letra. É uma confirmação que eu gostaria que alguém que entenda de hinos que me pudesse explicar. Muito obrigado. Muito obrigado, António. Não sei, Pedro, se temos uma resposta. Posso confirmar que é verdade, a letra que existia do hino espanhol era franquista e, portanto, era uma letra que vitoriava o franquismo e a vitória, que causou 500 mil mortos, não é? A vitória sobre a República. Quando o franquismo foi abandonado, decidiu-se manter a música, porque era uma música já adquirida pelas pessoas. Houve uma grande discussão em Espanha para a escrita de um novo hino, nunca houve um consenso para a nova letra e acabou por cair em desuso. Mas não é caso único, há vários países que, por razões várias,
uns por tradição. Há países que têm hinos que vêm de muito de trás, embora estes hinos mais modernos, como o God Save the King de Inglaterra, ou a Marselhesa, tenham sido criados, o God Save the King é bastante antigo, mas tenham sido criados e banalizados recentemente. Hinos, por exemplo, como o do Japão, é para aí do século, eu não tenho a certeza, mas é no mínimo século XI, portanto e é musical. São hinos que não têm letra, são hinos que, digamos, que vêm de uma tradição tão antiga, que não tem a expressão mais moderna que estes hinos mais recentes têm, que são hinos de nacionalismo, portanto, de afirmação nacional, enquanto os outros são hinos mais de simbologia cultural, os mais antigos, digamos assim. Mas no caso espanhol específico tem a ver com o franquismo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, temos aqui ainda o Kleber Almeida de Oliveira com uma questão. Kleber, muito boa noite. Muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer ao Pedro pela excelente aula. Sinceramente, foi um bom aprendizado. Muita coisa que eu nem desconfiava, eu fiquei aprendendo, Pedro. Eu te agradeço antes de mais nada. Eu tenho duas questões aqui que me chamaram a atenção quando você está falando de hino, dos Estados Nacionais modernos, quando você sai do absolutismo, fazendo as coisas. Eu estava pensando, como você está falando, fiz umas anotações aqui, tá? E fui pensando numa coisa aqui interessante. Quando você falou de Dom Pedro, você falou que os hinos têm mais uma inspiração militar. Tá, primeira coisa, tem mesmo, concordo contigo perfeitamente. Eu estava notando uma coisa, eu estava estudando outro dia sobre hinos, coincidência. Por exemplo, a Bósnia quer fazer um hino que não tenha nada a ver com a área militar, por causa da questão, né, da guerra da Bósnia. Ela quer se afastar disso, tá ok? Hinos militares aqui no Brasil, nós temos o hino do Exército, o hino da Marinha, da Aeronáutica, da Cavalaria, da Infantaria, das OMs, né? As unidades militares, os quartéis têm seus hinos, né? E eu, como também sou professor, quando a gente vai fazer algum desfile cívico-militar, a fanfarra é inspiração militar, tá ok? Eu não sei se em Portugal é a mesma coisa, tá? Os meninos têm que marchar no estilo militar. Mas tem uma coisa, eles desconhecem os hinos, desconhecem. Por exemplo, aqui no Brasil, a ideia que a gente tem de Dom Pedro I, eu não, passa para os alunos, beberrão, mulherengo, analfabeto, tá? Eu não sei qual é a versão aí em Portugal, mas uma coisa interessante, você falou dos hinos que vão mudando, coisa e tal, eu achei interessante o seguinte, no Brasil nós temos o hino da independência, o hino nacional e o hino da república, tá ok? Quando se fez a república, tentou se mudar, fez um concurso para se mudar o hino nacional, que era do Império. Foi feita a escolha no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tudo arrumado, legal. E todo mundo, na hora, cantou o hino nacional que vinha do Império. Então, o hino que ganhou virou o hino da República. E se manteve um hino que vem do Império. Você vê como a tradição aqui se apegou. O povo se identifica com aquilo. Então, a minha pergunta simplesmente é uma. Como Dom Pedro é encarado em Portugal e essa relação dele com os hinos militares? Outra vez mais, muito obrigado pela aula. Aprendi muito. Eu acho que todo mundo aqui tem uma grande dívida contigo pelo mérito da sua explanação. Muito obrigado. Eu é que agradeço os elogios, que são certamente exagerados. Mas, em relação à pergunta de como é que o Dom Pedro é visto em Portugal, eu creio que Dom Pedro é visto de uma forma positiva, apesar de ter... Quer dizer, pode haver aquela coisinha, perdemos o Brasil por causa do Dom Pedro, que deu a independência ao Brasil, mas como, digamos, essa ideia colonial de dominar outros países é completamente inviável no século XXI, creio que esse tipo de sentimento já não existe há muito tempo entre os portugueses. Além disso, tem uma ligação com o Brasil muito carinhosa e nós olhamos para o Brasil não como nunca, já há muitos anos, já muito antes até da descolonização que depois fizemos em África, já há quase 100 anos que ninguém olha em Portugal para o Brasil como uma ex-colónia, mas sim como um país irmão, e que fala a mesma língua, etc. E, portanto, a imagem que nós temos de Dom Pedro é que nós olhamos mais para Dom Pedro como o fundador, embora isto também não seja completamente correto, mas como o fundador do regime liberal,
do que propriamente como criador de hinos ou com a sua ligação ao Brasil. Portanto, é a luta que desemboca numa guerra civil, que é a guerra civil mais dura que Portugal viveu. Foi uma mortandade muito grande, apesar de ser relativamente curta, foi 2 anos. Mas a guerra que Dom Miguel de um lado e Dom Pedro do outro tiveram, que estabeleceu depois o regime liberal em definitivo até à chegada da República, embora com nuances na segunda metade do século XIX, mas, digamos, atribui-se muito a fundação desse regime ao Dom Pedro, e é mais por aí que nós olhamos para ele do que propriamente pela criação dos hinos, ou pelo seu valor cultural, ou pelo seu... apesar de ele ter sido, do ponto de vista efetivo, ele ter sido rei durante muito pouco tempo em Portugal, porque logo da Nona Maria, embora depois aquilo tenha tido uns percalços por causa das lutas com os absolutistas, e quando ele acaba por tomar posse, morre também logo a seguir. Digamos, a visão que temos dele é o trabalho político que ele fez e militar que fez para liderar a revolta liberal e instalar o regime liberal em Portugal. Muito obrigado, Pedro. Parece que está respondido, e agora avançamos então para o António Jorge Marques, que foi aqui citado pelas suas obras também. António Jorge? Boa noite, não sei se me estão a ouvir. Muito boa bem. noite, perfeitamente. Agora o António Jorge vai me intimidar, porque ele sabe muito mais disto do que eu, mas pronto. Para já, um excelente trabalho, parabéns, Pedro Tadeu. Eu confesso que, como estudo a vida e obra de Marcos Portugal há mais de 20 anos, e como a biografia de Marcos Portugal estava aivada de ficções e de erros, não é? Incluindo a data de morte, que está em todo o lado, está 7 de fevereiro, o 1 caiu por alguma razão que eu não sei, 17 de fevereiro, mas isso é de sumenos. Mas excelente trabalho, parabéns, e eu digo isto porque ainda não há muito tempo eu estive num congresso de musicólogos, não é? Em que, quando se referiram a Marcos Portugal, repetiram os mesmos erros e as mesmas ficções de sempre. Portanto, um excelente trabalho de investigação, muitos parabéns. Eu só gostaria de acrescentar, talvez, dois pequenos detalhes que são pequenos detalhes. Bem, para já gostaria de... Não foi possível encontrar o hino patriótico do Marcos Portugal com letra, pois isso não existe. Não encontrei. Não existe nenhuma gravação. Eu também procurei recentemente, porque também fiz uma outra palestra e realmente não existe. Mas o que existe é o hino da Marinha. O hino da Marinha Portuguesa utilizou uma versão, digamos, abreviada e ligeiramente diferente, com uma letra, obviamente, completamente diferente, não é? E eu posso deixar aqui no chat, posso deixar já está, posso deixar o link para o YouTube, quem quiser ouvir o hino que é pronto, é a única versão que eu conheço cantada, mas embora com uma letra realmente completamente diferente. E a segunda coisa é curioso, não tem a ver com estes hinos, tem a ver com o hino do Francisco, do que é o atual hino brasileiro, o Francisco Manuel da Silva, que trabalhou com Marcos Portugal, e a abertura do hino nacional brasileiro é o início, não é? Essa pequena frase é uma frase que está presente em pelo menos, e provavelmente noutras obras, em pelo menos 2 obras de Marcos Portugal. Está presente num Magnificat, que por acaso há uma cópia desse Magnificat em São João del Rei, onde eu estive a fazer pesquisa, e na última obra religiosa conhecida de Marcos Portugal, que é uma missa breve, que ele compõe possivelmente a agradecer ao seu aluno, não, e ao imperador do Brasil, a agradecer-lhe mantê-lo como mestre de música da família imperial e das suas amadas filhas.
Isso foi a 1 de janeiro de 1825, e a missa existe o autógrafo da missa, que é uma coisa raríssima, porque há muito poucos autógrafos de Marcos Portugal, e essa tal frase do atual hino nacional brasileiro está no início do Glória também. Pronto, e era isso, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, António Jorge. Pedro, quer dizer alguma coisa? Não, queria só acrescentar uma coisa que aquilo que o António Jorge disse me fez lembrar, que é uma coisa que se calhar não temos noção, é que a vida musical em Lisboa, no final do século XVIII, até mesmo em cima da Guerra Civil, ou até quase a seguir à Guerra Civil, é absolutamente, incrivelmente alta, é do melhor que a Europa tem, se não mesmo o melhor que a Europa tem. Os melhores músicos vinham cá, e nós tivemos nessa altura uma série de compositores que com o tempo não foram devidamente valorizados, porque a música erudita no século XX, independentemente depois de problemas concretos que cada músico possa ter vivido, ou problemas de caráter, ou problemas financeiros, fosse o que fosse, mas a música do século XX, no início do século XX, teve muitos eruditos portugueses também, que no fundo tentaram. O modernismo tentou renegar o passado todo e criou muita coisa boa e fez coisas extraordinárias, mas de facto depois a valorização dos músicos desta altura caiu por terra e só agora está a ser recuperada, mas tivemos compositores nessa altura bastante bons, e o Marcos Portugal certamente, até pela quantidade de obras que escreveu, que é absolutamente inacreditável, e acho que não está toda recenseada, mas isso aí o nosso especialista é capaz de saber melhor do que eu, tem logo só por si a quantidade, independentemente, ela tem qualidade, mas mesmo que não tivesse, só a quantidade e a popularidade que alcançou, tem que o tornar relevante, é impossível, portanto, ignorá-lo. E de facto, eu creio que a última vez que ele foi tocado em Portugal, daquilo que eu li, não sei, acho que foi nos anos 50 do século XX, e a partir daí acho que mais ninguém o tocou, pelo menos das obras principais, tirando estes hinos, não é? Das obras principais dele, acho que não foi tocado no São Carlos nos anos 50. Não, isso não é verdade. Realmente essa ópera que foi cantada no São Carlos, que era o Louro não compra amore, sim. Marcou um longo interregno enfim, mas isso em relação às óperas. Agora, recentemente, já foram gravadas 2 óperas, há um grupo de pesquisa no CESEM, que é encabeçado pelo David Cranmer, e saíram vários livros, incluindo os meus livros que citou. Aliás, aquele livro, o grande... Isso tudo é após os 250 anos, não é? É em 2012. Portanto, esses 2 livros que citou foram publicados exatamente no... Portanto, eu fui o comissário da exposição dedicada a Marcos Portugal, que foi montada na Biblioteca Nacional de Portugal. Uhum. E na altura foi feito um catálogo bastante completo, portanto, a minha tese tinha saído também pela Biblioteca Nacional de Portugal. Aliás, a minha tese foi publicada no Brasil, pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, um brasileiro que quer obter essa tese, penso que é uma coisa relativamente simples. E nessa tese respondendo diretamente à sua pergunta, em relação ao recenseamento das obras de Marcos Portugal, a minha tese, essencialmente o cerne da minha tese, é um catálogo temático. Eu traduzo. O catálogo temático significa um catálogo com incípites musicais, que é a única maneira de se identificar inequivocamente e univocamente uma obra, não é? E, portanto, esse catálogo é uma coisa assombrosa, é uma coisa gigantesca, mas só da obra religiosa. E enfim, o da obra profana ainda está a ser feito, mas isso é uma empreitada para várias vidas, porque realmente o homem compunha, e o problema é que ele não compunha muito e rapidamente. O problema é que algumas obras dele disseminaram-se de tal maneira que
e quando as obras se disseminam, adquirem várias formas. Portanto, cada obra tem muitas versões. E isso acontece tanto na obra religiosa como na obra profana, na ópera. Portanto, é muito trabalho. O trabalho da minha tese foi um trabalho de 10 anos, quer dizer, só para a obra religiosa. Portanto, mas agora, só para dizer que, felizmente, algumas obras de Marcos Portugal, e não só as obras religiosas, têm estado a ser gravadas e cantadas, nomeadamente a Missa Grande, que foi um paradigma da música religiosa luso-brasileira, já foi gravada por 2 grupos diferentes, e só por essa obra o Marcos Portugal merecia estar na história da música europeia. E no entanto, por razões outras, como muito bem disse, não é? Por razões que não têm nada a ver com a sua valia como compositor, ele esteve olvidado, quer dizer, esteve enterrado nos arquivos, e ele é um compositor, e apraz muito ver naquela entrevista em que disseram compositor luso-brasileiro. Antes do meu trabalho não era um compositor luso-brasileiro, era aquele mau caráter português que tinha cá vindo infernizar a vida do padre José Maurício Nunes Garcia. Era assim que ele era normalmente, e portanto se há se na televisão brasileira falam do Marcos Portugal como compositor luso-brasileiro, isso para mim já é uma enorme vitória, mas ele realmente merece. A obra dele merece ser estudada e merece ser cantada e gravada. O problema é que, para isso acontecer, o musicólogo tem que pôr lá aquelas coisinhas pretas e brancas na página, não é? Que fazem com que seja possível que os intérpretes, no fundo, tragam aquele património que é nosso, luso-brasileiro, aquele património para toda a gente poder desfrutar. E isso é o meu trabalho. Quer dizer, eu quando me acontece isso e vou a uma estreia mundial de uma obra de Marcos Portugal da qual eu fiz a edição crítica, é como se eu estivesse a ouvir a minha obra. Na realidade, a obra não é minha, mas eu sinto como se ela fosse minha, porque se não fosse eu, ela não estava ali a ser cantada. Muito obrigado, António. Estamos a terminar o tempo, temos ainda 3 inscritos. Vou pedir encarecidamente um poder de síntese aos 3 elementos que faltam falar, e passo a palavra ao Malcolm. Muito boa noite, muito grato pela realização desse magnífico seminário, aula magna, com tanto brilhantismo e tanto assunto interessante, informação nova, muita dela para mim. Eu faço parte do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, em 2ª geração. Tenho comigo esta noite aqui a Cristiane Carbone, também do nosso instituto, e juntamente com o vice-presidente João Tomás do Amaral, nós queremos estreitar laços com Portugal, né? E o ano que vem é o ano do bicentenário da independência do Brasil, o bicentenário do primeiro santo brasileiro, e juntamente com a Casa Imperial do Brasil, eu estou promovendo uma parte das festividades chamada a Jornada dos Príncipes. E gostaria também, junto com o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, de ter participação de Portugal em lives, em discussões como essa, sobre os assuntos pertinentes à época de Dom Pedro I e à independência do Brasil. Então, é um convite que eu faço a todos para unirmos forças para essa epopeia que será reviver o bicentenário dos atos de Dom Pedro I e da independência do Brasil, que, apesar de independente, continuou irmão de Portugal, filho de Portugal, e sempre se diz que vitórias do Brasil são vitórias de Portugal, e nada mais certo do que isso. Somos um único reino perante Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra ao Rui Carita. Intervenção breve. Rui. Não, obrigado ao Pedro Tadeu, os meus sinceros parabéns, muito interessante. Apenas fiquei um bocado assustado, quer dizer, para conseguirmos recuperar essa música temos que ir aos sites da causa monárquica de um lado e do outro. Mas pronto, é o que se pode arranjar, a felicidade não é completa, indubitavelmente. Parabéns. Muito obrigado, Rui. Medeiros, para finalizar a última pergunta ou intervenção. Peço desculpas.
Ok. Muito boa noite. Eu queria cumprimentar o Pedro, que ele iniciou dizendo que ia falar do que não percebia, mas viu-se ao final da palestra que ele percebe muito mais do que imagina. Disse também que não conseguiria entrar na galeria do que os precederam, mas eu diria que quem vem depois terá muita dificuldade. Dito isso, como estávamos a falar de hinos, eu queria dar um abraço aqui do lado de cá do Atlântico a todos os portugueses, pelo nosso 10 de junho passado, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Então, é uma data muito especial para todos vós e para nós aqui também. Então, um abraço grande, mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado a todos. Pedro, famous last words. Não tenho nada a acrescentar de especial, gostei muito deste bocadinho, agradeço imenso o convite, honra-me muito e gostei muito da conversa que seguiu à apresentação, também aprendi qualquer coisa entretanto e pronto, até à próxima. Sou um fã destas tertúlias, tenho aprendido muito, já sei muito mais ao fim destas 17 sobre as relações Brasil-Portugal e é tão extraordinário nós podermos estar com este... tão distantes e tão próximos ao mesmo tempo, é absolutamente incrível o que o século XXI nos pode dar. É bom a gente poder aproveitar isto desta maneira. Uma boa noite a todos e muito obrigado por terem assistido a esta palestra. Estou com vários ecrãs em simultâneo a controlar entradas e saídas, porque isto é um corrupio, esta sala. Bom, então regresso novamente. Muito obrigado ao Pedro Tadeu pela partilha de conhecimento que nos deu e a coisa extraordinária que nos veio aqui assim relembrar. Acho que a figura de Marcos Portugal e a sua música é de tal maneira rica que se calhar vamos ter que voltar aqui assim a falar dela. Há garantidamente oportunidade para falar para além dos hinos. Muito obrigado ao Pedro e pela investigação que ele fez e pela investigação que nos trouxe e a forma como nos veio trazer esta parte destes hinos extraordinários. Música ainda não tínhamos falado, ao fim de 17 tertúlias tínhamos falado de história, tínhamos falado de cartografia, tínhamos falado de fortalezas, tínhamos falado de património, de arqueologia, de tanta coisa, ainda não tínhamos falado de música. A música é fundamental, é absolutamente fundamental e está muito ligada ao munus militar. Não há realmente outra forma de ver e sem dúvida nenhuma há música na guerra e há guerra na música e há uma ligação muito estreita e muito importante relativamente a isso. Vou antes de finalizar isto, antes de passar a palavra ao César, vou apenas falar aqui assim e dar aqui assim uma coisa de nada para a próxima, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias voltamos ao Brasil. Teremos o Coronel Ferreira, que é neste momento chefe da secção de pesquisas históricas do Cefimex, graduado em Ciências Militares na Academia Militar de Agulhas Negras, mestre e doutor em Ciências Militares, membro de várias federações, de academias e de várias associações e que vem-nos falar sobre a importância da história militar brasileira na elaboração de estudos para a implantação do turismo militar no Rio de Janeiro e no Pantanal Mato Grossense. Portanto, estejam atentos aos próximos convites e daqui a 15 dias voltamos a reunir nesta mesma sala. E passo a palavra ao César. Muito obrigado a todos que estiveram aqui connosco. Muito boa noite. Bom, só um comentário, né? A gente teve nas 16 tertúlias anteriores temas que invariavelmente corriam mais para a área de patrimônio, né? A gente tentava se alargar a parte de história militar, mas sempre o patrimônio era o que balizava as palestras, né? E esta, então, expande o nosso horizonte, né? Buscando elementos mais sensoriais para a nossa conversa. E aí também acaba mexendo com a empolgação, eu vou chamar assim, de outros participantes aqui que em tertúlias anteriores não se manifestavam, não participavam, né? Talvez estivessem ocultos, ouvindo, mas agora se sentiram acolhidos para poder falar. E quem sabe sejam participantes novos, né? A ideia é, e eu espero que isso aconteça, que a gente vá buscar outros elementos ao longo dessa trilha evolutiva de análise da história
entre as duas nações, para que mais e mais pessoas estejam presentes e façam uso dessa tecnologia do século XXI que aproxima tanto pessoas que estão tão distantes. Num país tão grande como o nosso, um continente quase, a gente tem participações ou pessoas aqui que são o Leão da Rose, que deve estar por aí, lá do Pará, e pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, e em Portugal, enfim. Muito feliz de estar aqui promovendo isso com o Rui e com o Secomande, e feliz de estar com vocês aqui também. Então, sem mais, bom fim de semana para vocês. Essa tertúlia vai estar disponível para quem quiser rever, buscar, ouvir os hinos a partir de terça-feira no canal da Tertúlia. E agora nós temos também o Instagram, que é Tertúlias Portugal Brasil. Ainda tem uma postagemzinha só, que é justamente a chamada para a tertúlia do Pedro Tadeu. Mas a gente vai colocar alguns recortes, capa de livro, material de suporte, como uma forma mais de se comunicar com esse pessoal que está aqui assistindo a tertúlia. Então, boa noite a todos. Acabamos. Muito boa noite a todos. Boa noite a Parabéns, Pedro Tadeu. Parabéns. Boa noite a todos também. Obrigado, César. Excelente tertúlia.